Olha para mim, por favor. Vamos tirar lições desse Salmo 92. Existe um salmo que é mais conhecido do que o Salmo 92. Qual é? O Salmo 91, que é muito forte. Muitos sabem até de cor. Mas entenda, não existe na Bíblia só o Salmo 91. Tem o 92, o 93, o 94, o 100. A Bíblia toda é forte. Não fique preso só no Salmo 91. Não fique lendo só um salmo. E não fique lendo só os salmos. Leia a Bíblia toda. Outra coisa, não venha só segunda-feira. Não fique preso só a uma corrente. Venha quarta-feira. Quarta-feira vai ter esse sinal do fim dos tempos, essa série dos sinais do fim, esses alertas. Lute para você estar aqui, principalmente às 20 horas, com o Bispo Renato. No domingo, venha na igreja, coloque Deus em primeiro lugar. Eu me assustei com um testemunho que nós colhemos hoje à tarde, porque uma família vinha para a igreja, um homem e mais 4 mulheres. Esse homem teve encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo e mudou de vida. Só que essas 3 mulheres era a mãe dele e 2 irmãs. E a vida delas, você pode imaginar uma vida de humilhação, de vergonha. E a irmã dele falou hoje aqui o seguinte: toda vez que eu falava para o meu irmão, eu estou com dívida, meu irmão, não está nada dando certo, meu irmão falava para mim assim, ó, você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que colocar Deus em primeiro lugar, você tem que priorizar Deus, você tem que parar de ficar vivendo em função de dinheiro, você tem que parar de ficar olhando para o problema. E ela disse que dentro dela ela não aceitava. E ela falava assim: será que o Espírito Santo vai pagar minhas dívidas? Será que o Espírito Santo vai colocar comida na minha mesa? E enquanto ela rebatia, enquanto ela não aceitava, enquanto ela não valorizou o Espírito Santo, a vida dela não mudou. O dia que a ficha caiu, as 3 agora estão andando para frente. Mas depois que recebeu o Espírito Santo, enquanto não colocou ele em primeiro lugar, ele resistiu. Aprenda a valorizar Deus. Tenha Deus em primeiro lugar. O meu sonho é ver todos vocês aqui domingo. Eu ainda vou ver. O meu sonho é ver você valorizando o Espírito Santo, priorizando Ele, priorizando a sua salvação. Você sabe a diferença do dinheiro para o tempo? Dinheiro você sabe quanto tem. Tempo nós não sabemos quanto ainda vamos ter pela frente. E nós estamos vivendo o final dos tempos. Então priorize a sua vida espiritual. Domingo esteja aqui. Assim como você não deve só ler o Salmo 91, não venha só segunda. Domingo o Bispo Adilson vai estar 7 da manhã, Bispo Renato Cardoso 9:30 da manhã, e nós vamos estar, se Deus permitir, às 18 horas na vigília pela sua alma. Em um dos 3 horários esteja aqui. Amém? Leve isso também para o seu trabalho. Não fique preso numa coisa só. Abra a visão, aprenda a inovar, aprenda a buscar coisas novas para o mercado. Abra seu entendimento para que Deus possa fazer coisas maiores na sua vida. Amém? Essa é a primeira lição que eu tiro do Salmo 92. Salmo que poucos já leram e é muito forte. Diz assim o versículo 1: bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com um som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Olha para mim, por favor. Vamos tirar lições. Não olhe para a Bíblia agora não. Bom é louvar a Deus
É começar o dia pela manhã, ao invés de ficar reclamando, lamentando, murmurando, é começar o dia louvando. Eu começo o dia louvando todo dia. Experimente isso. Se você começar o dia louvando, adorando, agradecendo, ao invés de começar reclamando, você vai terminar o dia agradecendo a Deus pela fidelidade dele. É bom acordar louvando a Deus. Bom é louvar o Senhor. Então não é bom reclamar, não é bom murmurar. Eu já falei para vocês que quando eu tenho algum sonho ruim, eu não fico contando para ninguém, eu repreendo. Quando eu sinto alguma coisa, alguma dor, alguma coisa, eu não acordo, poxa, acordei com uma dor. Você vê aquela pessoa todo dia acorda assim, não dormi direito, acordei com uma dor, hoje eu não acordei legal. Meu Deus, viver com a criatura dessa que de manhã já acorda assim, imagine à noite. Imagine passar o dia com ela. Imagine passar um dia com a pessoa que 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, mal acordou, mal abriu a boca, já está reclamando. Eu não aguento. Se eu convivesse com uma pessoa assim, eu ia ficar cálice. Eu não ia aguentar. Por favor, eu não aguento. Bom é louvar a Deus. Bom é agradecer a Deus, é ter espírito de gratidão, é acordar o dia determinando. Isso é uma arma para você vencer os maus pensamentos. O mal trouxe um pensamento negativo, o mal trouxe um pensamento de morte, o mal trouxe um pensamento de dúvida. Louve, adore a Deus, leia a Bíblia, engrandeça a Deus, porque o mal vai pensar o seguinte: peraí, toda vez que eu trago um mau pensamento, ela louva a Deus, então eu vou parar de trazer maus pensamentos. É isso que a Bíblia diz: existir o mal e ele fugirá de vós. Então aprenda a ter esse espírito. Quando eu acordo, eu já acordo assim: louvado seja Deus, obrigado meu Deus. Eu abro os olhos, minha esposa já sabe, eu já começo a louvar. Eu faço isso todo santo dia, de domingo a domingo. Mas tem gente que reclama todo santo dia, também de domingo a domingo. Isso não é bom para você, isso não agrada a Deus. Amém? Aí diz assim, versículo 5: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Toda vez que você vai na Bíblia, você está tirando os pensamentos de quem? De Deus, e colocando na sua mente. Aí diz assim: o homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quanto o ímpio crescer como a erva, olha que coisa forte. E quando florescem todos os que praticam o quê? E que serão destruídos perpetuamente. Isso aqui é um erro que muita gente comete dentro da igreja, de ficar olhando a prosperidade do ímpio. Ele vai ter prosperidade por um tempo, daqui a pouco vai ser destruído. Você não deve comparar a sua vida com a vida dos outros. Eu já vi pessoas em conflitos, eu já vi pessoas mal dentro delas, dizendo assim: pô, não entendo, eu vou na igreja e o outro não vai na igreja, vende mais do que eu, tem mais do que eu. Esquece os outros, não compare sua vida com os outros. Leia o Salmo 73. Asaf quase se destruía, quase se acabava. Ele disse: os meus pés quase desvailaram, porque eu invejava a prosperidade do ímpio. Você fica comparando sua vida com os outros, com a dos outros, porque você não sabe como as pessoas estão vivendo dentro delas. O material não quer dizer nada. A pessoa pode conquistar o material nesse mundo de várias maneiras, mas muita gente tem muito, mas daqui a pouco vai sofrer muito na eternidade, porque não tem o principal, que é o Senhor Jesus. Valorize Ele, ao invés de ficar comparando sua vida com a vida dos outros. Quem tem Jesus tem um sim em todas as suas promessas. Então quem tem Jesus tem tudo. Cedo ou tarde as promessas vão se cumprir na sua vida. Mas não caia no erro de ficar comparando sua vida com A, com B ou com C, com um concorrente, com um familiar, com uma pessoa que não tem temor a Deus. Deixa a vida dela. Ela aparece, daqui a pouco desaparece, porque não tem salvação. E você tem, se você está com Jesus. Aí diz assim: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre.
Pois eis que os teus inimigos serão, o Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como do boi selvagem. Serei ungido com quê? Com óleo fresco. Olha para mim, por favor, aprenda uma coisa. Quando você está com Deus, Ele renova suas forças. Por isso que você não para, por isso que você é renovado, por isso que você consegue continuar mesmo enfrentando tudo o que você está enfrentando. Ele te dá essa força, Ele exalta, Ele faz quando a sua está acabando, a dele te dá força para continuar. Você não para. Por isso que você não vê a pessoa que está bem espiritualmente naufragando, pedindo a morte, em desespero, porque Deus trabalha dentro dela. Agora olha que ensinamento aqui no 11: os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos o quê? Ouvirão meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. Aprenda uma coisa, olha aqui para mim, por favor, escute isso. Se você tem muitos inimigos, se você tem muita gente que não gosta de você, se você tem muitas pessoas que te desejam mal, aprenda uma coisa: tem gente que nunca vai gostar de você enquanto tiver um mal dentro dela. Quem quer o seu mal porque dentro dela tem um mal, por isso que ela não gosta de você. Mas se você me perguntar: bispo, o que é que o senhor desejaria se estivesse no meu lugar? O que é que o senhor desejaria para os meus inimigos? Eu desejaria que ele conhecesse o Deus que eu conheci. Eu desejaria que eles se convertessem. O mal que eu quero para quem quer o meu mal é que conheça o meu Deus. Eu não quero mal de ninguém. Se você é uma pessoa de Deus, você sabe que quem te abençoa é abençoado, quem te amaldiçoa é amaldiçoado. Mas quando você vê qualquer que quer o seu mal se destruindo, você tem compaixão, você não tem alegria, você não tem prazer, você não se alegra com a derrota de ninguém. Pelo contrário, você sente compaixão da pessoa. Você não comemora, tá vendo? Porque tem gente que é maligna, né? E ela fica: tá vendo? Foi mexer comigo, aconteceu isso. Foi mexer comigo, aconteceu aquilo. Não se alegre nem na derrota dos seus inimigos. Queira que eles encontrem a salvação em Jesus também. Não fique preocupado com eles. Você não tem que ficar preocupado com quem não gosta de você. Você sabe por que a pessoa não gosta de você. Tem gente que você não fez nenhum mal para ela e ela não gosta de você. Mas tem gente que você fez muito bem para ela e mesmo assim ela não gosta de você. Será que não dá para ver que tem um mal na vida dessa criatura? Ou dessas criaturas? E você vai ficar preocupado com elas, com o que estão falando, com o que estão fazendo. Tem gente que é assim, ela fica muito preocupada com o que os outros falam dela. Você não vai conseguir carregar esse peso. Tem gente que quando está mal economicamente, ela tenta esconder de tudo que é maneira, com medo do que os outros vão falar ou vão falar. Fica com a vergonha quando alguma coisa é exposta. Nós já falamos que todas as vezes que Deus permitir alguma coisa ser exposta na sua vida, é para fazer um grande testemunho depois. Todas as vezes que Deus deixar uma situação ser exposta, você não queria, mas Deus permitiu, é para te honrar grandemente, é para fazer uma coisa maior. Aprenda isso. Mas aqui tem um ensinamento profundo. Versículo 12 diz assim: o justo, aqui não é todo mundo não, quem é? O justo florescerá como a palmeira, florescerá, crescerá como o cedro no Líbano. Olha para mim, por favor, para você entender. Eu fui estudar sobre palmeira. Existem milhares de tipos de palmeiras, mas é interessante porque ela dá em tudo que é lugar. No deserto, a tamareira, ela é uma palmeira. É tão forte que aonde ela está no deserto, ela está sinalizando que lá embaixo tem água. Ela dá um fruto muito doce. Você já comeu
tâmara, é bem doce, faz até mel de tâmara. Quando você é uma pessoa justa, de fé, você é como uma palmeira. Você está vivendo situações amargas, mas você não fica amargo. Você está vivendo situações difíceis, mas para lidar com você é fácil. Você é uma pessoa que está recebendo mal, mas está saindo de você o que é doce, o que é bom. Então os problemas do lado de fora não te afetam, não afetam o seu casamento, a sua saúde. Não afeta a sua saúde, não afeta seu casamento, não afeta seu emocional. Ela continua verde, mesmo no calor, no tempo de sequidão, ela continua verdinha. Você sabe que tem gente que é fácil saber como ela está, né? Porque ela mostra. Se alguma coisa está mal, ela... Tem gente, se eu ficar lá na porta segunda-feira, eu já sei como é que foi a semana dela. Que ela chega... Até para levantar a cabeça é difícil. Fala, como é que está, senhora? Guerra. Está indo. Como é que está, senhor? Não precisa nem falar. Mas tem gente que está tão verdinha que você não sabe o que ela está enfrentando. De repente agora passando os piores momentos, mas continua brilhando, continua forte, continua animada. Já viu aquela pessoa que você tentou animar ela e ela acabou te animando? Você já teve essa experiência? Eu já tive. E eu tive uma experiência dessa muito forte, que me marcou. Nós temos um garoto solteiro que ele vivia no crime. E esse garoto, ele fez coisas erradas no crime e foi preso e pagou pelo erro dele. E ele veio para a igreja, se arrependeu, teve encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo, foi levantado obreiro e começou a ser pastor lá no Ceará. E ele foi transferido e foi lá para o Rio de Janeiro. E eu estava lá no Rio de Janeiro, eu já falei para alguns aqui. Talvez você já ouviu falar sobre essa história em alguma das reuniões que eu fiz. E ele foi lá para o Rio de Janeiro e estava numa igreja do interior. E a polícia chegou lá e falou: vim buscar fulano de tal. E me falaram: bispo, a polícia está aí, diz que vai levar um pastor preso, um auxiliar preso. Falei, por quê? Aí procurei saber o que aconteceu. Ele foi levantado no Ceará, deu testemunho no Ceará, só que tinha outro processo correndo além do que ele pagou. E esse outro processo ele não sabia. E eu liguei para ele e falei: rapaz, tem aqui uma situação da polícia, assim, assim, assim. Ele falou: bispo, se eu devo, eu me entrego. Realmente, falei, foi esse caso assim, assim, realmente eu estava lá. Não foi eu que agi, mas eu também estava lá. E se eu estou condenado por isso, eu não vou fugir. Se Deus me quer lá dentro, eu vou ficar lá dentro. O senhor pode ficar em paz. E aí eu peguei o advogado da igreja, levei ele na delegacia, ele se entregou. Tá bom. Pegou 12 anos de cadeia. Passou um ano e pouco, eu falei: eu vou no presídio hoje, eu quero visitar ele, saber como é que ele está. E eu falei: eu vou dar uma palavra para ele. Minha esposa não podia ir comigo, era só um homem lá dentro. E eu peguei 2 pastores e levei comigo. E nós chegamos no presídio. Presídio, eu posso dizer, o mais difícil do Rio, porque lá tinha as pessoas que foram expulsas das facções, e pedófilos, e só coisa pesada. E quando eu cheguei, o diretor me recebeu. Eu falei assim: eu vim aqui visitar fulano. O diretor falou assim: bispo, o dia que ele foi embora desse presídio, todo mundo vai sentir saudade dele aqui. Vem aqui para o senhor ouvir. Reuniu todos os agentes penitenciários, falou: como é fulano? Todo mundo falou exemplo aqui, sempre com um sorriso. Ele que pintou o presídio todo. O banco que ia gravar o testemunho, ele é marceneiro, ele que fez. Aí o diretor chamou mais 3 agentes e mandou chamar o rapaz.
E o rapaz entrou na sala, me deu um abraço. Pô, bispo, que alegria ver o senhor aqui. Falei, como é que você está? Ele falou, estou ótimo. Falei, você precisa de alguma coisa? Só tinta para eu terminar de pintar. Aí ele falou assim, o senhor está vendo esse diretor? Falei, ai meu Deus. Falei, o outro que estava aqui não deixava evangelizar. Eu orei a Deus para tirar, veio esse. Esse aqui sabe que ele está aqui porque eu orei por ele. Aí já deu, o diretor já olhou assim, já baixou a cabeça. Ele falou, esse outro aqui, ó, estava viciado. Eu ajudei ele, orei ele, largou o vício, entregou a vida a Jesus. Esse outro aqui ainda não. Eu já falei para ele, esse vício vai acabar te matando. E chega aqui mal, dá para ver no semblante dele, mas tem um coraçãozinho duro. Mas nós vamos vencer essa batalha. Aí o agente baixou a cabeça. E ele foi, esse outro aqui se converteu, Jabes. Aí eu fiquei olhando assim. Aí eu falei, sabe quantos anos você pegou? Ele falou, sei, 12 anos, passa rápido. Eu falei, caramba, isso é fé. Ele vai casar agora. Ele vai entrar agora, 4 anos de pena por bom comportamento. Ele vai para o semiaberto. Nós não casamos ele lá dentro para que a esposa não tivesse a lua de mel lá dentro, esperasse ele sair. E agora que ele vai para o semiaberto, ele falou, bispo, deixa eu ficar de pastor aqui. Aqui tem 1.800 presos. Eu cuido deles aqui. Se Deus me quis aqui, agora eu entendi porque Deus não permitiu eu saber desse processo, não ser preso no Ceará, porque Deus queria ajudando eles aqui. Eu saí do presídio e falei, meu Deus, eu vim dar força para ele, eu vim animar ele. E eu saí impactado. Ele falou, bispo, nós vamos ganhar muitas almas. Isso aqui, quando apaga as luzes à noite, isso aqui é uma benção. Fiquei chateado no outro presídio que eu passei, porque me botaram na sala dos crentes. Para que eu vou ficar na sala dos crentes? Tem um bocado de gente se suicidando aqui, um bocado de gente desesperada aqui, viciada. Eu quero um lugar dos perturbados para poder ajudar eles. Que fé, que fé. E vai casar agora. Eu ia até mostrar a foto dele para vocês, mas deixa ele sair para mostrar. Vamos fazer uma matéria depois legal com ele. Que fé. Errou, fez besteira, mas se consertou. Deus é Deus que dá chance para a pessoa recomeçar. Mas está florescendo, não perdeu o brilho, a situação não ofuscou. Não é uma pessoa amargurada, não é uma pessoa deprimida, não é uma pessoa que deixou a situação abater ele. É como a palmeira, enverga, mas não quebra. Dá frutos, está com paciência, está com confiança, está com esperança. Olha o que ele disse: o justo será como a palmeira e como o cedro de quê? Do Líbano. Você já pesquisou sobre o cedro? É interessante, porque nos primeiros anos o cedro cresce para baixo e só aparece uma pontinha com alguns centímetros, mas ele vai fundo nas suas raízes. Nos lugares rochosos, aonde as outras plantas param, as raízes do cedro continuam, elas vão fundo, elas são fortes nas suas raízes, mas depois, quando elas começam a crescer, elas chegam de 20 a 40 metros. Você já parou para ver o tamanho do templo? Já olhou lá fora? São 50 metros, ela fica quase o tamanho do templo. Elas ficam com 2 metros de largura. Elas aguentam as ventanias, elas aguentam as dificuldades, elas aguentam o tranco, porque tem raiz. Nós não gostamos de investir na base. Quando foi construído esse templo, eu vinha muito aqui, e milhões e milhões e milhões, e cadê essa obra, meu Deus, que só gasta? Mas era para fazer uma base forte, para depois construir esse prédio com segurança. Deu para você entender? Nós gostamos de ver logo a obra. Quando você vê uma casa construída na areia e uma casa construída na rocha, fora é tudo igual. Mas quando vem o vendaval, então uma cai e outra fica de pé. Quando você é como o cedro do Líbano, tem
pedreiras pela frente, tem rochas pela frente, mas você tem fé em Deus, você não para, mesmo sem ver sinais, mesmo sem ver nada, mesmo vendo tudo contrário, você continua crendo, por causa da sua fé. Então você pode não crescer rápido, você pode não crescer da noite para o dia, mas você sabe que você vai crescer, e quando você começar a crescer, você não para mais, igual o cedro. Amém? Olha que interessante, diz aqui para terminar, diz assim: os que estão plantados na casa de quem? Do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos. Nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Olha para mim, por favor. Tem gente que quem plantou ela na igreja foi Deus. Você sabe que tem plantinha que você tira da terra fácil, com um dedinho você tira, mas tem árvore que você não consegue tirar, não. É muito forte, tem raízes, tem estrutura. Tem gente que é muito forte, a base dela com Deus é muito forte. Ela acorda com Deus, passa o dia com Deus, ela vive com Deus. Quando você quer conhecer uma pessoa, você conversa com a pessoa. Então a pessoa que quer conhecer mais a Deus, ela fica conversando com Deus, ela ora, ela busca conselhos, orientações, ela é forte, ela tem estrutura. Então ela foi plantada por Deus, ninguém tira, porque ela investe, não é para ficar mais fraca não, ela investe para cada dia ficar mais forte. Para ela estar na igreja é sagrado. Ela foi plantada na casa de Deus, onde ela vai dar muitos frutos. Foi Deus que plantou. Outros o mal tira, mas ela o mal não consegue tirar, porque foi Deus que plantou ela. Ela é plantada pelo Senhor, não é pelo homem, não é pela emoção, não é por uma bênção, é por um Deus. E não tem idade não, na velhice dá frutos, porque quando você é uma pessoa de fé, você não se troca por ninguém mais novo, porque Deus é com você. Agora olha que interessante o último versículo. Para anunciar que o Senhor é o quê? Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aprenda uma coisa, olha bem para mim agora e pegue essa última lição, por favor. Você não pode esperar 100% de nenhum ser humano, não dá. Você viu o testemunho falando? Apareceu uma agiota dizendo assim: vou te ajudar. Ele estava ajudando quem? Ele mesmo. Apareceu outro dizendo: eu vou te ajudar. Fez pior. Não espere 100% perfeição em ser humano nenhum. Você só vai encontrar 100% em Deus. Você só pode confiar, minha amiga e meu amigo, para não ser frustrado em Deus, porque ele é justo, ele não é injusto, ele não erra, ele não falha. Quando Deus mandava o maná, ele dizia assim: ó, não guarde para amanhã, porque amanhã eu vou mandar de novo. Quando guardavam, acontecia o quê? Apodrecia, estragava. Você já viu o cheiro das coisas podres? Quando alguma coisa está podre, quando você não joga um lixo fora, quando alguma coisa apodrece, você fala assim: tem alguma coisa podre aqui, está cheirando mal. A tenda que tinha o maná estragado, todo mundo sentia o cheiro. Quem passava ali na porta sentia o cheiro. Estragou, não confiou em Deus. É esse cheiro ruim que você exala para Deus com o seu medo, com a sua dúvida, com a sua ansiedade. Agora, quando você está com fé, você sabe que Ele vai suprir amanhã, vai suprir depois de amanhã, não vai falhar com você. Então a sua confiança, a sua fé exala o perfume para Ele. Por isso que sem fé é impossível, não agrada, porque o cheiro da dúvida, do medo, da incerteza chega como um cheiro de podridão para Deus. Ele fazia apodrecer propositalmente, porque Ele sempre quis que o ser humano confiasse nele. Deus é justo e não vai falhar com você. Olhe que horas são. Você podia estar deitado agora na sua caminha, beleza, trabalhou o dia inteiro, você está aqui lutando para não dormir. Tem gente que dá umas 2 piscadas já, mas está lutando contra o seu corpo, lutando contra a sua vontade. É tarde, mas eu vou. É longe, mas eu vou. Acaba tarde, mas eu vou. E Deus também está lá de cima: pode continuar, porque eu também vou te abençoar. Fique em pé, diga: Deus vai me abençoar.
eu não tenho dúvida não. Nós vamos agora fazer o terceiro clamor, e nós vamos ver as muralhas caindo, nós vamos ver em nome de Jesus sua vida avançando, e você terminando esse ano glorificando a Deus. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.